Olá, estudante, seja bem-vindo. Vamos resolver aqui mais uma questão da prova da SPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Se você está almejando entrar nessa linda instituição, assista esse vídeo, porque vamos resolver aqui mais uma questão do concurso vestibular realizado no ano de 2019. Uma questão de Química que nos traz conceitos triviais, como nomenclatura. Além disso, outros tipos de conceitos, como reações orgânicas e hibridizações dos átomos de carbonos envolvidos nas moléculas, tá? Então vamos iniciar, acompanha a leitura comigo. Muitas sínteses orgânicas podem ser realizadas como uma sequência de reações químicas. Considere a sequência de reações químicas representadas a seguir, como a monocloração de alcanos, primeira etapa, e a reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos, segunda etapa. Para a obtenção de um haleto orgânico, na primeira etapa é feita uma reação de halogenação, substituição de hidrogênios de compostos orgânicos por átomos de haletos como o cloro, denominada de reação de cloração. Em seguida, na segunda etapa, é feito um processo conhecido por reação de alquilação Friedel-Crafts, reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos ou, simplesmente, a ligação de grupos alquil à estrutura de compostos orgânicos com anéis aromáticos. Acerca das substâncias correspondentes, representadas genericamente pelas letras A e B, são feitas as seguintes afirmativas. O nome aceito pelo IUPAC da substância A é cloroetano. 2. O nome aceito pelo IUPAC da substância B é etilbenzeno. 3. Todos os carbonos da substância B apresentam hibridização sp2. 4. A fórmula molecular da substância B é C8H10. 5. O processo de alquilação, representado pela equação da reação na segunda etapa, pode ser classificado como uma reação de substituição. Então, pause o vídeo e tente responder a questão e logo a resolução comentada. Ótimo, se você leu todo o enunciado, você vai perceber que na afirmativa 1 ele coloca exatamente assim. O nome aceito pela IUPAC da substância A é o cloroetano. Vamos analisar isso. Para que isso seja averiguado de forma correta, nós precisamos montar a reação que ocorre na primeira etapa descrita pelo enunciado, né? Se você analisar aqui, nós percebemos dois carbonos. Isso significa que, segundo a lei de Lavoisier, você precisa ter também dois carbonos antes, ou seja, nos reagentes. Olha, isso, se você está familiarizado, você já consegue identificar que a substância A é o etano. Mas se você não entendeu, eu vou colocar a reação da lousa e aí você vai entender o mecanismo disso daí. Então está aqui a reação que ocorre e eu já coloquei de cara a substância A. Por quê? Nós vamos entender agora o mecanismo. Eu coloquei aqui o etano, tá? Uma molécula que possui 2 carbonos e 6 hidrogênios, tá? Uma coisa que me chama a atenção nessa reação é a luz como um catalisador. A luz, ela carrega energia, e essa energia que está descrita nessa reação, né, implícita na verdade, ela é suficiente para romper com os átomos, na verdade romper com a ligação entre os átomos do halogênio cloro, né? Então, o que acontece é o seguinte, o cloro, Cl2, ele na verdade pode ser escrito dessa forma. Uma ligação simples ali entre os dois átomos de cloro. A luz, ela vai causar um tipo de reação de substituição homolítica. Por quê? A luz ela é responsável por quebrar essa ligação entre os átomos de cloro e fazer com que cada radical livre, fique com a mesma carga. Então, um átomo de cloro vai atacar este carbono aqui. E esse hidrogênio vai sair e se juntar com o outro átomo, formando o HCl, que é o ácido clorídrico descrito ali nos produtos. Enquanto este cloro vai entrar na valência que se abre neste carbono, formando o cloroetano, derivado do quê? Do próprio etano. Então, nós podemos dizer que a afirmativa 1 está falsa, porque o nome certo da substância não é cloroetano, e sim etano. Falsa. Agora vamos analisar a afirmativa número 2, que diz que exatamente o nome aceito pela IUPAC da substância B é o etilbenzeno. Bom, para fazer isso você precisa também entender o mecanismo da segunda etapa da reação, que por acaso eu esqueci de escrever. Mas basicamente, eu vou colocar na lousa e nós vamos analisar. Então tá aqui a reação quase por completo, né? A substância B eu deixei aqui no final para a gente completar
qual é o tipo de substância que será formada. Bom, aqui está o benzeno. Cara, o benzeno é uma molécula extremamente estável, tá? É muito difícil esse benzeno sofrer um certo tipo de adição, uma reação de adição em condições normais. Cara, é quase que impossível. O benzeno, por ser estável, ele basicamente sofre substituição, que é você trocar um certo tipo de átomo por outro. Então, é exatamente isso que acontece na segunda etapa da reação, tá? Existem uma infinidade de reações de substituições com o benzeno, tá? Exemplo, pode ser a sulfonação, pode ser a cloração, pode ser a alquilação de Friedel-Crafts, que inclusive ele coloca no enunciado, entre outras coisas. Como que funciona essa reação? Outra coisa que me chama a atenção é este catalisador, o cloreto de alumínio. O cloreto de alumínio, nesta ocasião, ele é responsável por causar uma cisão entre a molécula do cloroetano. Só que é uma cisão, ao contrário da anterior, essa é eletrolítica. Por quê? Este catalisador vai fazer com que o radical livre do cloro fique com uma carga negativa, enquanto essa parte proveniente do etano fique com uma carga positiva. Só que o benzeno, por possuir muitas insaturações, basicamente se estuda com 3, que possuem um movimento dentro da molécula chamado de ressonância, você pode perceber que ligações químicas basicamente envolvem elétrons. E se nós temos muitas insaturações aqui que ainda fazem um movimento, você pode inferir que o benzeno é um cara extremamente negativo. E uma lei básica da natureza é que cargas opostas se atraem. Então o benzeno, nesse caso, por ser basicamente negativo, ele vai chamar a carga positiva. Só que como que essa carga positiva pode entrar na molécula? Aí que entra a substituição. Você pode ressaltar aqui na molécula o hidrogênio, tá? Essa parte positiva toma o lugar do hidrogênio. E quando o hidrogênio sai, ele vai juntar com o íon Cl-, formando o ácido clorídrico. Enquanto a parte positiva vai entrar na valência que se abre neste carbono aqui, formando o MET-ET, etilbenzeno. Esse aqui é o etilbenzeno. Portanto, a afirmativa número 2 é verdadeira. Vamos agora então analisar a afirmativa número 3. A afirmativa número 3 diz que todos os carbonos da substância B, que nós identificamos como etilbenzeno, possuem hibridização sp2. Aí agora você vai aprender comigo uma regrinha prática para descobrir qual é o tipo de hibridização que o carbono possui em qualquer tipo de molécula. Ó, é assim, você até pode analisar isso de um ponto de vista técnico, considerando os tipos e as quantidades de ligações, π e sigma, que o carbono pode fazer, tá? Mas eu não recomendo que você faça isso numa prova longa, como é o caso da SpaceX e outros tipos de vestibulares, como a FUVEST, o Enem, porque toma muito tempo. Então, basicamente, você vai fazer uma regra que é assim. O carbono, segundo o Kekulé, que é um dos postulados que ele colocou sobre o carbono, que inicia o estudo da química orgânica, ele se refere ao carbono como uma substância tetravalente. Então, o carbono faz 4 ligações. E você vai colocar, respectivamente, 4 dedinhos de pé. Cada dedo seu vai representar um tipo de ligação. Então, por exemplo, aqui eu estou representando 4 ligações simples. Se eu quero fazer 2 ligações duplas, é só juntar os dedinhos. Se eu quero fazer uma ligação tripla, então eu junto 3 dedos. E aqui fica uma ligação simples. E como que você vai descobrir qual é o tipo de hibridização que o carbono possui? Contando os vãos que a sua mão possui ao fazer as ligações. Então, olha esse carbono aqui. Ele faz uma simples com esse e outras 3 simples com os hidrogênios. Então, totalizando 4 ligações simples. O que é essa configuração? Quantos vãos tem aqui? 1, 2, 3. Portanto, esse carbono é hibridizado em sp3 e não em sp2, como a afirmativa número 3 nos propõe. Logo, ela é errada. Então está aqui, número 3 falsa. Vamos ver agora a afirmativa número 4. A fórmula molecular da substância B é C8H18. Porra, de novo ele está falando da substância B. Vamos lá. Como que você vai contar os carbonos e hidrogênios dessa substância? Introduzir aqui como que você analisa o benzeno nesta ocasião. Vou colocar um benzeno gigante aqui na lousa para que você possa entender como está a disposição dos carbonos e hidrogênios
dentro desta molécula. Então está aqui o benzeno, e para você contar os números de carbonos, é só você lembrar que cada ponta corresponde a 1. Então fazendo este cálculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somente na molécula do benzeno, né? Isso aqui eu coloquei como um grupo substituinte, tá? Não vamos considerar ele no cálculo. Agora, o hidrogênio. Cada carbono aqui faz uma dupla e uma simples. Perceba, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla e simples, tá? Se eles fazem uma dupla e uma simples, isso totaliza 3 ligações. E como o carbono é tetravalente, ele precisa de 4. Então, cada carbono vai completar a sua valência fazendo uma ligação simples com o hidrogênio. E esse aqui? Bom, nesta ocasião, não. Por quê? Conta comigo. Ele faz duas ligações com este carbono aqui, mais uma com este carbono, totalizando 3, e tem mais essa aqui, ó. Então ele não precisa de hidrogênio, ele já está completo. O que você vai contar agora são os hidrogênios daqui. Se você perceber, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos aqui 10 hidrogênios. Agora vamos contar o carbono para ver quantos carbonos e hidrogênios existem aqui, tá? Essa molécula aqui é essa daqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Hidrogênios nós contamos, totalizando 10. Então sim, a afirmativa número 4 também é verdadeira. Vamos analisar então agora a afirmativa número 5. O processo de alquilação, representado pela equação da reação na segunda etapa, pode ser classificado como reação de substituição. Sim, exatamente. Como eu disse no começo do vídeo, é um átomo que entra em detrimento de outro. Então, é uma reação de substituição. Até porque, como eu havia comentado antes, é muito raro, olha, quase impossível o benzeno sofrer uma reação da adição, tá? Então, a afirmativa número 5 também é verdadeira. Ficamos com 2, 4 e 5, letra D. Espero que tenham gostado e, além disso, espero ter contribuído com os seus estudos, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.